Eu sou a Ila, do bairro da Terra Firme, da cidade de Belém do Pará. E para sobreviver, eu canto. Não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde eu vim e o que eu vim fazer. Eu vim ocupar a política, tomar o meu lugar nessa vida e, junto com as mulheres, lutar contra esse governo machista e golpista. Um governo atolado em corrupção e que acelera como pode a destruição dos nossos direitos. Pare. Olhe com atenção. Não é difícil perceber quem, afinal de contas, é que está pagando o pato. E tudo isso por quê? Porque a crise exige sacrifícios? Mas sacrifício para quem? Você sabe quanto o governo dá todo ano para os donos dos bancos? Mais de 500 bilhões. Mas e na escola do teu filho, quanto ele investe? Afinal de contas, quem é que está pagando essa crise? Quem é que está se dando bem com ela? Não fale em crise. Trabalhe. O presidente ilegítimo é acusado de dar aval à compra do silêncio de Eduardo Cunha. Foram milhões de reais para esconder a verdade. Temer não se sustenta mais, assim como as reformas da Previdência e Trabalhista. Queremos eleições diretas já. O golpista quer que você pague o pato, de cabeça baixa e sem reclamar. Mas nós não vamos nos calar. Esse é um momento muito importante da história do nosso país. A gente está no olho do furacão de um momento fundamental da nossa história. E duas coisas são muito importantes. É exigir eleições diretas. Por quê? Porque a possibilidade desse Congresso agora eleger o nosso próximo presidente é a consolidação, é a continuação do que nós chamamos de golpe. Porque a gente não deixa de estar vigilante com relação às reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Vamos continuar firme e forte no repúdio a essas reformas que vão, evidentemente, lesar os trabalhadores brasileiros por muitas gerações. Michel Temer, que é o presidente de um ministério que não é um ministério, é um machistério, onde apenas homens brancos engravatados têm voz. Um ministério que não representa as mulheres, que não representa os negros, que não representa a classe trabalhadora. Em geral, os partidos, mesmo do nosso campo, não são muito abertos a incluir igualmente as mulheres, assim como os homens, nos espaços de poder, inclusive partidário. A mulher se sentindo ela responsável pelos destinos do país, não se sentir apenas auxiliar. Nós somos imprescindíveis no mundo, na sociedade e, consequentemente, na política. 4 em cada 5 trabalhadores aposentados não conseguem comprovar contribuição de 25 anos sequer. Quando o governo determina que para ganhar 100% do salário você tem que ter 40 anos de trabalho, ele está dizendo: vocês não têm direito a se aposentar. Se você não fizer esse terrorismo com a população, dizendo que a Previdência vai acabar, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, nem para pagar a Previdência. No entanto, eles não dizem que os empresários caloteiros, o Bradesco mesmo, deve 450 milhões para a Previdência. Eles não dizem que eles deram isenções, subsídios e desonerações e 382 bilhões de reais a grandes empresas como a Odebrecht, como a Friboi, entende? Como a Vale. Por que não taxar grandes fortunas? Por que não fazer uma reforma tributária que torne a nossa tributação mais progressiva, que incida sobre a renda e não sobre o consumo? Atualmente, uma pessoa pobre e miserável que esmola nas ruas paga por um pacote de feijão o mesmo preço de um milionário. 20% dos mais ricos detêm 80% da renda nacional. E 20% dos mais pobres não ficam nem com 1% disso. Será que um presidente da República que está sendo investigado por corrupção, entende? Que tem 8 ministros investigados, um Congresso Nacional acusado de corrupção, com mais de 200 membros investigados, mais de 100 só na Lava Jato, tem moral, tem legitimidade para exigir sacrifícios da classe trabalhadora brasileira? Isso é uma vergonha. O sistema é esse. Quem quer modificar o sistema e denunciar o sistema por dentro tem que ser isolado. E é exatamente o que eles tentam fazer com o pessoal. Isolar para que a gente não tenha espaço público
de defesa das nossas ideias, do nosso programa, mas não vão conseguir. Essa reforma política, que esse Congresso, que não tem legitimidade, quer aprovar, fere ainda mais a democracia da gente. Querem acabar com partidos como o PSOL. É um partido que tem excelentes deputados. O que a gente precisa fazer é aprovar uma reforma política que acabe com os partidos de aluguel e mantenha os partidos que realmente existem e que têm um programa. Não é isso que esse Congresso está fazendo. Você não tem como implementar um programa ilegítimo como esse, que não tem o apoio das urnas e que não tem o apoio da maioria da população brasileira, se não tiver condescendência e articulação com os principais meios de comunicação abertos no Brasil. Os meios de comunicação também têm lados, só que fingem que não têm. Então tentam aprovar reformas, tentam dizer que é inevitável, tentam dizer que os direitos precisam ser reduzidos, tentam dizer que é natural o que não é natural, o que é político, o que faz parte de uma escolha de um lado. O Brasil tem muito mais uma plutocracia, que quer dizer governo dos ricos, do que uma democracia, que quer dizer governo do povo. Agora, isso tem que mudar. Pago imposto pra morar, pra beber água e comer. E até quando eu morrer, tem imposto pra enterrar. Só não poderá cobrar por minha respiração e pela direção que o mundo tá tomando. Eu vou viver pagando a do meu pulmão. Será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração? E pela direção que o mundo tá tomando, eu vou viver pagando a do meu pulmão. E a justiça tem peso pra cada tipo de gente. Quando o réu é influente, quase sempre escape ileso. Só quem se demora preso é quem não tem um tostão. E pela direção que o mundo tá tomando, eu vou viver pagando a do meu pulmão. A esquerda está renascendo, reagindo. Eu acho que a Frente Povo Sem Medo é um exemplo dessa reação. Não são as pessoas que se unificam, né? São ideias que unificam as pessoas. A gente não consegue virar esse jogo única e exclusivamente se a gente cruzar os braços e dizer que não vale a pena. A gente tem que se mexer, cada cidadão. País muda ou não muda. Em primeiro lugar, se informar e se interessar. E, em segundo lugar, participar. O PSOL é um partido comprometido com a democracia de alta intensidade. É uma força indispensável nesse momento da vida do país. Pelo qual a gente trabalha, labuta, luta com alegria também, porque essa dimensão da alegria, da vontade de mudar, essa energia juvenil tem que estar dentro da gente até o fim dos nossos dias. Nós não podemos correr o risco de ter outro presidente ilegítimo governando esse país. Eleger o nosso presidente, mas que seja eleito democraticamente, que seja eleito pelas pessoas e não por esse Congresso terrível que a gente tem aí. Então vamos lá, para a rua. Na greve geral, mostramos que nossa luta tem força. E com a ocupação de Brasília no dia 24, vamos mostrar que a luta não termina com a queda de Temer. Eu fui criada na fronteira, meu sangue é de arara. Pense numa disposição, eu sou do clã da pá virada. Não aceitamos que um Congresso corrupto decida o futuro do país. Eles matam e desmatam, envenenam, escravizam e explodem. Tudo. Eles mancham e desmancham, envenenam e traficam e roubam. Tudo. De farda ou a paisana, de terno ou de havaiana, eis o mal. Queremos eleições diretas já. Queremos votar para presidente. Então eu canto, canto, canto. Mas não se engane, em cada verso há um contra-ataque. Então eu danço, danço, danço. Mas não se engane, em cada passo há um contra-ataque. E não tem nada nem ninguém que me faça esquecer de onde eu vim e o que eu vim fazer. E o que eu vim fazer.